Olá, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se vocês estão assistindo essa aula aqui, é porque infelizmente alguma coisa aconteceu e vocês não puderam comparecer à sala de aula, ok? Sendo assim, vamos ao assunto. Na aula passada, eu comecei a falar para vocês o que era a estatística, o que é que define ser estatística, o que são alguns conjuntos de palavras, por exemplo, o que são os dados, tá? Quando você está pegando para analisar, você está analisando a população, ou seja, tudo que você coletou de informação, ou amostras, que é uma parte da informação que você coletou, ou seja, dos dados. Esses dados que nós pegamos para analisar, eles podem ser classificados também como quê? Variáveis, porque é uma informação que varia com relação ao que você pergunta. Então, dê essa instrução. As letras que definem, por exemplo, quando você pega um livro de estatística, vai olhar, por que essa letra aqui nesse livro e essa letra é diferente, falando da mesma coisa? Porque se você vai falar de uma população, a gente usa um conjunto de letras, se você vai falar de amostras, a gente usa outro conjunto de letras. Na aula de hoje, eu vou adentrar um pouquinho mais na ideia de estatística, mostrando para vocês como divide-se os contextos na estatística. Quando a gente coleta dados, a gente pega informações. Essas informações são o quê? São textos, são números. O que é que essa informação quer me dizer com relação ao texto? É um texto que significa que vai melhorando a situação ou vai piorando? Ou seja, você tem uma escala subindo ou descendo. Os números é só para me dizer uma quantidade ou ele também tem uma escala? Então, na aula de hoje, a gente vai pegar essas instruções e descrever para que vocês tenham uma ideia do que há referência na estatística. Então, vamos lá. Tá? Vou falar de tipo de variáveis e das chamadas distribuições de frequências. Sendo assim, vamos aqui descobrir como classificar uma informação de modo que possamos tratá-la de maneira adequada. No contexto que se segue, iremos verificar as várias formas de classificação de informações, como podemos pegar descrições contextuais e dar um valor a esta, de modo a ter uma ideia numérica do que é descrito. Como assim, professor? Alguns contextos você pode dar como se fosse a ideia de número, para você dizer, ah, não, isso daqui ocupa essa posição, essa informação aqui ocupa essa. Você dá um contexto de informação. Um exemplo que você usa todo dia é o quê? As palavras primeiro, segundo, ou seja, é uma descrição. Primeiro é uma descrição, segundo é uma descrição. Só que a partir delas você sabe que existe o quê? Uma informação de classificação. O primeiro está aqui, o segundo está aqui, o terceiro está aqui. Então é isso que eu vou basicamente instruir vocês nos contextos de estatística. Sendo assim, ó, a gente vai começar aqui com um pequeno exemplo de como podemos descrever de maneira mais simples os dados, tá? De como os dados podem ser classificados. Então, você resolve fazer um levantamento sobre alguns aspectos socioeconômicos dos seus funcionários. Se você pegar a tabela anterior, tá? Ou no caso aqui, um descritivo, você é dono de uma empresa, você criou uma empresa, tem vários funcionários lá dentro. Esses funcionários você classifica o quê? Você pega os dados como nome, você vai pegar idade, grau de escolaridade, possivelmente onde reside. Você pode perguntar também qual é o salário dele para construir e colocar numa tabela, tá? Então você vai pegar informações dos seus funcionários, vai construir. Então, para isso você utiliza informações obtidas no quê? No departamento pessoal. Para um estudo que você deve levar em consideração, quais serão as variáveis? Ou seja, o que que você vai considerar? Tá? Variáveis, como eu disse para vocês ainda há pouco, refere-se ao quê? Aos dados, às informações que foram coletadas. Por exemplo, ó, Estado civil. Estado civil, basicamente, existe dois: solteiro e casado. Ah, professor, mas fulano é noivo. Que beleza! Juridicamente é solteiro. E fulano é viúvo ou viúva. Ah, ela é viúva? Solteira. Certo? Informações para dizer o que é que a pessoa é, não muda a informação de que se ela possui uma pessoa de convivência ou não. Tá? Se já mora junto há mais de 5 anos, você pode considerar a pessoa o quê?
casada. Mas se não tiver legalmente no registro de cartório essas coisas, infelizmente nos dados vai estar o quê? Como se fosse solteiro. Aí tem a informação, não, mas era noivo, tinha namorada, era viúva, tá bom? Você tem isso. Então, para onde cada pessoa analisada pode associar de maneira mais simples uma relação de solteiro ou casado, como eu disse a você. Note que poderia haver outras possibilidades, como separado, divorciado, mas somente duas mencionadas podem ser consideradas no estudo. Você pode colocar separado, fulano é separada, ou fulano é separado. Bota o quê? Solteiro, ou solteira. Tá certo? Então vamos lá. Podemos também atribuir letras, tá? Você pode atribuir letras para as classificações que você vai fazer, tá? Para representar as variáveis que você está se referindo. Casado é X, solteiro é Y, tá? Enrolado é Z, você pode colocar, não tem problema nenhum. Então, as variáveis que apresentam como possíveis realizações de uma qualidade ou atributo são chamadas qualitativas, ao passo que as variáveis que apresentam como possíveis realizações numéricas, tá? Resultantes de uma contagem ou mensuração, mensuração é medida, pessoal, tá? São chamadas de quantitativas. Ou seja, tudo aquilo que te dá um atributo, tá? Alto, baixo, gordo, magro, te classificando o quê? Uma qualidade a você, tá? Qual outra qualidade? Você poderia dizer, inteligente, tá? Esforçado. Então ele está te atribuindo um contexto, te dá uma qualidade. Outras te dão uma espécie de quantidade, tá? Teu peso, tua altura, tá? Outra referência, primeiro, segundo, é uma qualidade, mas que te dá uma ideia de o quê? Quantidade. É demais. Rapaz, ali tem. Qual é a carga? Passou de tantos quilos? Sobrepeso, tá? Vai passar você está levando uma mudança numa caminhonete, passou num posto de balança, pesou, aí está lá, excesso de carga. Ou seja, é uma qualidade, mas que te dá uma quantidade. A gente vai ver isso durante o contexto. Vamos lá. Dentro das variáveis qualitativas, ainda podemos fazer uma distinção entre dois tipos. Uma variável qualitativa nominal, para as quais não existe nenhuma ordenação nas possíveis realizações, como, por exemplo, quando se busca saber a região de procedência, interior, capital, outra, de uma pessoa. Vamos lá, se você fosse construir uma tabela para colocar posicionar, certo? Para você posicionar, quem seriam os primeiros? Interior, capital, outra. Porque aí você tem que respeitar uma ordem. A sua ordem pode não ser a ordem de outra pessoa. Então, o que você está atribuindo aí é uma qualidade, determinando onde a pessoa se encontra, apenas nominal, no sentido de que diz apenas classificação. Existe a variável qualitativa ordinal, que é o seguinte, para a qual existe uma ordem nos seus resultados, como, por exemplo, grau de instrução, ensino fundamental, médio ou superior. Claro que aí te classifica, porque ele está te dando o nome, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. A princípio é o quê? Uma qualidade. Tá? Ele só está te atribuindo um contexto. Só que quando alguém diz assim, qual é o seu nível de instrução, ensino fundamental, e outra pessoa diz que tem um ensino médio, tá? Querendo ou não, você considera que a pessoa de ensino médio teve um pouco mais de instrução do que aquela que teve o quê? Ensino fundamental. Tem que se ter cuidado nos contextos, porque um pode ter acabado de entrar no primeiro ano do ensino médio e a outra pessoa está terminando o nono ano do ensino fundamental. Basicamente, o contexto é o mesmo, tá? No grau de intelectualidade. Então, quando você pega esse grau de instrução, corresponde a uma ordenação baseada no número de anos de escolaridade completos ou a classe social, como as possíveis realizações, tá? Média, baixa. Vamos lá, você vai classificar uma pessoa a partir do salário. Era o quê? Classe alta, classe média ou classe baixa?
Então você está dando uma ordenação aí. Você sabe que pessoas classe baixa vão receber menos recursos, classe média vai estar ali equilibrado, classe alta você sabe que tem uma quantidade maior de recursos a receber. Como eu disse para vocês, ó, primeiro, segundo e terceiro colocado são qualitativos, ele te dá uma qualidade, mas é ordinal, porque você sabe que o primeiro foi o que mais se destacou. O segundo, infelizmente, por alguma coisa, não conseguiu obter o mesmo êxito do primeiro. O terceiro não conseguiu obter o mesmo êxito do segundo nem do primeiro. A gente está dando uma ordem para eles. Tá? E o outro ponto é o quê? De modo análogo, as variáveis quantitativas podem sofrer uma variação dicotômica. Em que sentido? Tá? Variáveis quantitativas discretas, ou seja, cujos possíveis valores formam um conjunto finito ou enumerável. Quando eu estou dizendo enumerável, é que você consegue atribuir uma contagem, 1, 2, 3, tá? De números e que resultam frequentemente de uma contagem, como, por exemplo, o número de filhos. Tá? Você não tem uma quantidade definida. Todo mundo aqui tem que ter um filho, tem que ter dois. Não. Mas você pergunta à pessoa: quantos filhos você tem? Ó, eu tenho um, eu tenho dois. Então a pessoa vai te dar uma quantidade discreta para descrever aquele momento. E também existem variáveis quantitativas contínuas, ou seja, cujos possíveis valores pertencem a um intervalo de números reais e que resultam de uma medida, como, por exemplo, estatura e peso. Quando você olha para uma pessoa, tá, você já bota automaticamente, ó, essa pessoa, você não tem uma fita métrica para medir a pessoa naquele momento, mas você diz o seguinte, ó, rapaz, fulano ou fulana tem entre essa altura e essa. A altura média do brasileiro é de 1,75, o masculino. A feminina é de 1,65. Então, quando você olha para um homem que tem mais ou menos a sua estatura, você é um homem, olhou para o outro que tem mais ou menos a sua estatura, você diz, eita, fulano tem entre, digamos, você tem 1,75, tem entre 1,72 e 1,80. Você pode fazer isso. Ou seja, à medida que ele se encontra lá, está dentro de um intervalo. Por isso é o quê? Uma variável contínua. Você botou um valor que vai estar entre valores. Tá? Por isso é medida o quê? Uma ideia de continuidade. A altura de fulano vai estar daqui para cá. Ou então, quanto é que fulano ganha? Rapaz, eu acho que fulano ganha entre 3 e 4 mil reais. De novo, ó, você está dando o quê? Num intervalo. Vai lhe dar uma quantidade, ou seja, o valor que a pessoa ganha, mas o valor dele, você, como não tem como precisar, você vai colocá-la dentro do intervalo. Por isso são variáveis quantitativas contínuas. O peso é outro exemplo. Rapaz, eu comi demais naquela festa. Eu acho que aumentei 1 quilo. Ou seja, de novo, você está atribuindo que o seu ganho está referente ao intervalo. Para que a gente tenha um entendimento dessas descrições, a gente pode fazer um quadro somente como é que a gente vai dividir as variáveis. Então você teria o seguinte, ó, as variáveis, como eu disse, elas se dividem entre qualitativa e quantitativa, a qualitativa nominal ordinal e a quantitativa discreta e contínua. Nesse momento você já começa a se aperrear, não, professor, mas como é que eu vou saber se é nominal, se é ordinal, o tal, eu preciso descrever? Não. Se você consegue compreender a informação que ali está, você não precisa dizer, ó, é uma variável qualitativa. Agora, se você precisar descrever a sua informação em um contexto, aí você precisa dizer, tá? As variáveis coletadas são do tipo qualitativas nominais. Para quê? Para que a outra pessoa que está lendo consiga compreender qual foi o estudo que você fez. A gente responde pesquisas direto, certo? Pesquisas de se você gostou ou não do produto, satisfação com o atendimento, você sobre o sabor das coisas. A gente responde pesquisas direto. E essas divisões aí são para compreensões. Detalhe, nem tudo pode se colocar uma escala. Você pode pegar, por exemplo, ó, lá no censo, existe uma variável qualitativa nominal, que é, por exemplo, etnia branco, negro, pardo, amarelo, indígena, por exemplo. E aí você tem com base neles o quê? Você não tem uma ordem, você não pode classificar como uma raça seria melhor do que a outra. Não se pode, isso é ilógico. Sendo assim, ela é apenas o quê? Um nome
para que você saiba a ideia que ali está expressa. Aí as pessoas olham, olha quantas pessoas se classificam dessa forma, tá? Não há um nome. Agora, quando tem uma ordenação, para dizer o seguinte, você precisa expressar uma ordem. Quando você vai ver as premiações, você precisa classificar quem foi o primeiro, o segundo e terceiro. Você simplesmente não aponta e diz, ó, esse. Quando você vai ver, digamos, um campeonato de quem levanta mais peso, é uma quantidade e discreta, tá bom? Você vai levantar, você está na primeira categoria, você está na segunda categoria, você está na terceira, ou seja, ele te dá uma quantidade para te classificar. É discreta porque é um número apenas para classificação. E aí, quando ele vai levantar o peso, você vai levantar quantos quilos? Ó, no levanta entre 300 e 340, bota aí 320. Você deu um intervalo, ou seja, é uma variável quantitativa contínua. A pessoa diz geralmente quanto ele consegue pegar de peso. Então, não preciso saber todo o contexto passo a passo para entender como ele funciona. Agora, na hora de descrever alguma coisa, eu preciso realmente saber o contexto. Sendo assim, ó, existem situações em que, para as variáveis qualitativas, pode-se atribuir valores numéricos às variáveis qualidade ou atributo, ou ainda classe, de uma variável qualitativa e depois proceder-se à análise como se fosse quantitativa. Ou seja, você dá um atributo, como eu já disse, por meio de contexto, e aí esse contexto você entende como sendo que uma quantidade. Tal procedimento depende se este é passível de interpretação, tá bom? Outra coisa, existe um tipo de variável qualitativa para a qual a quantificação é muito útil, a chamada variável dicotômica. O que é dicotômica que eu mencionei ainda há pouco? É, para essa variável só pode ocorrer duas realizações, usualmente chamadas de sucesso e fracasso. Aí você pode olhar assim e dizer, professor, que danada dicotômica, ideia de sucesso e fracasso. Isso daí você usa basicamente todos os dias. Se você fez uma fezinha numa loteria, aí você vai conferir o bilhete. Só tem duas situações: ou você ganhou ou não ganhou. Então é o quê? Sucesso ou fracasso. Não tem outra alternativa. Outro, você chega em casa, está com fome, o almoço está pronto, só tem duas situações. Ou ele está pronto ou não está pronto. Não, estou terminando. Se está terminando é porque não está pronto. Ah, eu estou esquentando ele. Então ele está pronto. Certo? Então você tem isso. Então, quando pegar a ideia de dicotômica, tá bom? Você só tem duas situações. Ah, professor, eu não lembro o que é a palavra dicotômica. Não precisa lembrar. Tá? Não precisa. Você só precisa entender, certo? Utilizar o contexto. Rapaz, para a situação ali, ou você tá, vocês estão fazendo a disciplina. Ao final dela, só tem duas situações possíveis. Ou você está aprovado, ou não está aprovado. Não tem mais ou menos diz, não, eu estou meio aprovado. Não existe um meio aprovado. Ou está ou não está. Tá bom? Então, um exemplo disso seria a variável estado civil disponível em um questionário. De novo, estado civil diz para você, ou você é casado ou é solteiro, não tem outra informação. Ah, viúva, noiva, ah, eu estou namorando, ah, tal. Não tem outra informação. Qualquer assim, informação, se não for casado, acabou. Todos os outros se classificam aqui em solteiro. Então, esse tipo de variável poderá aparecer várias vezes em nossos estudos. Tá bom? Quando você vai analisar uma espécie de besouro, tá? Quando você vai analisar uma espécie de peixe, só tem duas situações. Ou você pegou um macho ou uma fêmea. Tá bom? Você tem isso. Claro que aí a gente pode expandir a ideia, tá? Porque existe o hermafrodita, aí aumenta um pouquinho, mas a princípio, na primeira informação que você pega, você vai classificar ideia de que, quando está analisando espécie, machos ou fêmeas. Você tem isso. Então, ó, tendo por base como é que eu coloco o contexto, eu vou informar agora como é que a gente faz as chamadas distribuições de frequência. Tá? Frequência, como já foi dito anteriormente, é só você voltar um pouquinho, você vai ver. Frequência nada mais é do que a compreensão de quantas vezes uma coisa está se repetindo. Tá?
Frequência nada mais é do que quando você analisa uma situação e vê como ela se repete. Por exemplo, se você tem uma cadeira que está meio bamba e de vez em quando ela cai. Se alguém chegar na sua casa não sabe a situação, a cadeira caiu, fala, eita, a cadeira caiu. O que é que às vezes você diz? Não, isso acontece direto, frequentemente. Então, quando você está se referindo à frequência, é você analisando quantas vezes uma situação está acontecendo. Isso é frequência. Então, no estudo de uma variável, é interessante se conhecer o comportamento desta, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações. Nessa sessão, veremos uma maneira de se dispor um conjunto de realizações para se ter uma ideia global sobre elas, ou seja, de sua distribuição. Para que você tenha ideia do estudo nessa sessão, você vai considerar uma seguinte tabela. Ó. Você, de novo, você é dono de uma empresa, tá lá, seus funcionários, e você pegou uma coleta de dados. Aí, você pegou uma coleta de 36 informações. Nelas, você colocou ó, estado civil, tá? Não há ordem para estado civil. Quem é que vem primeiro, casado ou solteiro? Não há uma ordem para isso. Não, casado é melhor, não. Não, não existe isso. Segunda coisa, grau de instrução. Aí pode existir uma ordem, tá? Que é o quê? Nível fundamental, médio ou superior. Número de filhos. A pessoa informa. Ah, eu não informei o número de filhos. Há duas situações que você pode pensar aí. Ou a pessoa não possui filhos, ou tem filho demais e não quer assustar as pessoas. Tá, não, eu vou botar todos os filhos que eu tenho, não. Eu tenho 8 filhos. Aí vem a questão, o quê? Salário. O salário foi utilizado aí para fazer o crescimento. Ó. Ela é ordem crescente. Pegou-se do menor valor recebido para o maior valor recebido. Outro ponto fundamental, que é a idade. Anos e meses. Tá? E por fim, se pegou o quê? Região de procedência. Interior, capital, outra. Porque às vezes, na hora que você vai redistribuir seus funcionários, ó, fulano, morar aqui. Sendo assim, eu vou colocar essa pessoa, tá, para trabalhar em tal área, em tal local. Então, o estudo que a gente vai fazer é baseado na tabela que aí está. Vamos lá, então. Quando se estuda uma variável, é interessante o pesquisador conhecer o comportamento desta variável, analisando a ocorrência de suas possíveis realizações. Dessa forma, vamos buscar estudar uma forma de descrever um conjunto de realizações para se ter uma ideia global sobre elas, ou seja, a sua distribuição. Para determinado, tá? Para determinarmos a periodicidade com que uma variável tende a se apresentar em uma análise, podemos usar os seguintes termos, ó. A frequência. Como eu disse para vocês, a frequência eu vou analisar quantas vezes isso aqui está se repetindo, quantas vezes eu vi isso. E quando você faz referência, você pode pegar um dia, ó. Você sai de casa, todo dia você passa por um cruzamento que tem um semáforo. Aí você chega lá e você vê vermelho, amarelo e verde. Já já você diz, rapaz, toda vez que eu chego no semáforo, o bicho está fechado. Sendo assim, quando você for olhar, todo dia você passa, ou seja, em torno de 30 dias no mês. Tá? Agora esse mês de fevereiro, 28. Você passa todos os dias lá. Você analisa por frequência se você pega mais vermelho, mais amarelo ou verde. E aí você diz, rapaz, toda vez é só uma questão de quê? De análise. E aí, quando você pega a frequência absoluta, que você vai denotar pela letra NI, significa ó, quantas vezes eu vi isso? Tá? Desse aqui. Quantas vezes você pegou o sinal fechado? Quantas vezes você pegou o sinal em amarelo? Quantas vezes você pegou o sinal verde? Então você tem uma frequência absoluta. Quantas vezes eu vi o sinal vermelho? Dos 28 dias que eu tinha, quantas vezes eu vi o vermelho? Quantas vezes eu vi o amarelo? Quantas vezes eu vi o verde? Isso é a frequência absoluta, tá? Indicando assim uma quantidade existente de cada classe ou categoria. E tem a proporção. A gente sabe que proporção é o quê? Analisar daquele pouquinho que eu vi dentre o todo, quantas vezes? Então, ela também é chamada de frequência relativa, denotada por FI. Você vai pegar ó, o NI, que é quantas vezes eu vi o sinal verde, e dividir pela quantidade de dias do mês. Esse N que está aí embaixo significa quantas vezes você passou naquele cruzamento no mês, independente se você pegou o sinal verde, amarelo ou vermelho, onde N é o número total de observações. É isso.
Então, para você entender a ideia de frequência e proporção, eu vou mostrar uma tabela, que é a seguinte. E peguei lá, pelo grau de instrução, tá? Que era uma classificação mais simples que eu tinha, ó, ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. Se eu olhar lá naquela tabela, quantas eu vou ver que é a frequência? Ó, lá na minha tabela, e há a descrição de 12 pessoas que dizem que tem um curso fundamental. Se eu pegar a frequência, ou seja, quantas pessoas me informam lá que tem um ensino médio? 18. Quantas pessoas há lá na minha tabela que dizem que fizeram o curso superior? 6 pessoas. Então a tabela vai me dizer, ó, 12 pessoas no fundamental, 12 pessoas no ensino, 18 no ensino médio e 6. Ao total, quantas pessoas tinham descritas naquela tabela? 36 pessoas. Agora eu vou para a proporção. Se eu olhar proporcionalmente, das 12 pessoas com relação às 36, ó, 12 dividido por 36 dá 0,3333. 18 para 36 dá metade, ou seja, 0,5. De 6 para 36 dá 0,16, tá? 67. Se eu pegar a proporção e multiplicar por 100, eu tenho a chamada o quê? Porcentagem. Então, eu tenho 33% das pessoas dizem que tem ensino fundamental, 50% tem ensino médio e 16,67% tem ensino superior. Um adendo que eu faço aqui na informação é cuidado com a informação que você pergunta. Porque vamos lá, para que vocês entendam. Quantas pessoas possuem um ensino fundamental? Olha a diferença. Lá na minha ficha, eu perguntei, ó, quantas pessoas disseram que tem um ensino fundamental? 12, tá bom? Quantas pessoas disseram que tem um ensino médio? 18. Quantas pessoas disseram que tem um ensino superior? 6. Agora, olha a minha pergunta. Quantas pessoas possuem um ensino superior? Aí você sei, professor. Beleza. Aí, na mesma pergunta, ó, quantas pessoas aí possuem o ensino fundamental? Aí você vai dizer para mim, 12. Não. 36. 36 pessoas possuem ensino fundamental. Como assim, professor? 36 pessoas? Para você ir para o ensino médio, você tem que ter passado pelo fundamental. Para que você chegue no superior, você tem que ter passado pelo ensino fundamental. Logo, você tem que ter cuidado com o que você pergunta para descrever. Se eu pergunto a quantas pessoas assinalaram o teu ensino fundamental, 12 pessoas assinalaram. Quantas pessoas assinalaram o teu ensino médio? 18 pessoas assinalaram. Agora, se eu perguntar quantas, ó, com relação a quantas pessoas têm o ensino médio? Aí você pega esses 18 aí do ensino médio e 6 do ensino superior. São 24 pessoas. Percebam que uma mudança na minha pergunta muda um pouquinho o contexto como eu vou apresentar. Então vamos lá. As proporções são muito úteis quando se quer comparar resultados de suas pesquisas distintas. Por exemplo, suponhamos que se queira comparar a variável, tá? Grau de instrução para empregados da seleção no orçamento com a mesma variável para que todos os empregados da empresa. Sendo assim, digamos que a sua empresa tem 2.000 empregados e que a distribuição de frequência seja a tabela a seguir. A tabela é essa daqui, ó. Quando você pegou os 2.000 funcionários, você tinha, ó, fundamental agora, você tem 650 pessoas. Na outra, você tinha o quê? 12. Ensino médio, aqui no total de todas as pessoas que trabalham para você, 1.020 assinalaram ter o ensino médio. Só que na outra, você pegou uma coleta apenas de quantas? 18 pessoas. Para o ensino superior, aqui foi assinalado que 330 pessoas possuem ensino superior. Na outra tabela, 6 pessoas assinalaram ter o ensino superior. Se você for pegar pela frequência, é muito divergente uma informação da outra, tá? Fundamental, médio e superior. Eu vou mudar um pouquinho aqui para que vocês entendam as comparações. Estou colocando as duas tabelas aí em comparação.
para que a gente entenda uma análise. Ó. Se você for pegar pela frequência, ó, é meio disforme, porque aqui tem 12 e analisar aqui, ó, tem 650. É muito diferente esse dado. Do mesmo jeito, ó, aqui tem o 18 e aqui eu tenho 1020. Então, comparar isso daqui, ó, não é muito legal. Como é que eu vou dizer para alguém, ó, não, é porque de 18 subiu para 1020 e a pessoa pode olhar assim, sim, mas não tem uma boa relação. Então, uma outra forma, quando você vai analisar, é usar o quê? Outras formas de comparação. E aí a gente passa a ideia de que eu posso utilizar ideias de proporção, tá? Ou o que é mais fácil, que a gente vê em pesquisa para eleição, para consumo, para dizer que gostou ou não, é a ideia de quê? Porcentagem, ó. A gente olha a porcentagem. Se você for olhar da primeira tabela com 36 pessoas, você tinha 33%. Agora, na tabela com as 2.000, você tem 32,5%. Aí você diz, ih, professor, deu diferente. Na tabela que você pegou para o ensino médio, tá lá, ó, na de 36 pessoas deu 50%. Na de 2.000 pessoas deu 51%. Na do ensino superior deu 16,67%. E quando você for olhar para de 2.000 pessoas, deu 16,5%. E aí eu vou dar um tempo para vocês pensarem. Eu considero ou não a tabela pegando uma menor quantidade para análise? E a resposta é sim, eu considero. Porque como eu peguei o meu estudo de forma aleatória, tá? E na hora que eu fui comparar os dados, eu consigo perceber o seguinte, ó, é muito próximo os valores obtidos em cada uma das análises feitas. Quando eu quero estudar o ensino fundamental, é muito próximo. Então, de 32,5 para 33,5 é muito próximo. Então, eu tenho uma boa aproximação de resultados. Dessa forma, eu posso considerar, sim, os valores obtidos com uma amostra da população de 2.000. Então, posso fazer meus estudos sobre aquela amostra. Quando não há divergência, e aí você vê, ah, professor, mas aí eu não entendo. Olha uma pesquisa, que a gente já começa as ideias eleitorais. Uma pesquisa, ele te dá resultados de porcentagem quanto um candidato ou candidata tem de votação e apresenta com margem de erro de quê? 2%. Significa que, ó, você está dando uma diferença aqui em porcentagem, ó. Uma proporção com relação àquela sua análise, pode-se ver que existe uma boa aproximação. Para que você diga que seu estudo não é condizente, não é muito bom, a maioria das situações ele equivale a 10%. Se fugir da curva de 10%, não é uma boa análise. Até aí, em alguns casos, você diz, não, o estudo foi considerado satisfatório. Tá? Quanto mais perto do zero chegar, melhor, né? Mas como não tem o zero, você considera que foi bom. Ah, professor, e por que um considera 10%? E se eu não quiser? Aí depende do seu estudo. Tá? Vai depender do seu estudo. É a mesma coisa de você estudar e dizer, ó, na minha cidade não existe pessoas com problema de cardiopatia. Ou seja, é zero. Sendo assim, você não vai se importar em buscar profissionais, você não vai se importar em buscar um translado para outras regiões sobre aquela especificação. Então, tem que se ter cuidado quando você faz um estudo. Ao se comparar os dados, ao se analisar os dados, você tem que ter ideia do que você realmente precisa comparar. Sendo assim, ó, um fato importante a ressaltar é que não podemos comparar diretamente as colunas de frequência, tá bom? Como eu disse para vocês, pois os totais de empregados são diferentes nos dois casos, mas as colunas de porcentagem são comparáveis, pois você reduz o quê? As frequências ao mesmo total. Então, deixo claro aí que, dependendo da análise que você vai fazer, você deve escolher adequadamente o que deve se analisar. Por isso, na maioria dos estudos, as pessoas apresentam o quê? As porcentagens, não as quantidades. Embora os dados descritos na tabela 1 e 2 resultam bem um conjunto de variáveis contínuas, nem sempre isso é possível. Por exemplo, como não há um padrão para os valores de salário, se você olhar a tabela de salário, não tem um padrão para isso.
Tá? Então, como é que você vai colocar, por exemplo, quantos ganharam 4 salários mínimos? Quantos ganharam 4,5, 5? Por quê? Há uma ordem crescente. Então, não dá uma precisão, porque eu iria basicamente colocar tudo de novo. Então, o que é que eu devo fazer para organizar isso? Então, uma solução para você organizar dados que possuem divergência, tá? Diferença entre eles, mas que você de alguma forma poderia ajustá-los, é construir uma nova tabela. E nessa tabela você colocar as informações dentro de pequenos intervalos. Como assim, professor? Dessa forma aqui, ó. Eu construí agora uma tabela que eu peguei apenas o salário das pessoas e coloquei os seguintes intervalos, ó. Pessoas que ganham entre 4 e 8 salários mínimos, entre 8 e 12, 12 a 16, 16 a 20, 20 a 24. Então, quando eu vou observar essa tabela aí, eu olho o quê? Ah, peraí, deixa eu agora perceber. Entre 4 e 8 salários mínimos. Quantas pessoas disseram que ganham isso? São 10. Entre 8 e 12, são 12. Entre 12 e 16, são 8. Entre 16 e 20, entre 20 e 24. Tá bom? Dessa forma aí, eu posso descrever também as porcentagens, porque ao analisar 10 mais 12, 22, 22 mais 8, 30, 30 mais 5, 35, 35 mais 1, 36. São 36 pessoas. Então, qual é a porcentagem de pessoas que ganham entre 4 e 8 salários mínimos? Aí, 10 dividido por 36 dá 27,78. 12 dividido por 36, 33,33. 8 dividido por 36, 22,22. 5 dividido por 36, 13,89. 1 dividido por 36 dá 2,78. Eu lembro a vocês, ó, como é porcentagem, quando eu somar todas as porcentagens, tem que dar quanto? 100%. Se não deu 100%, é porque ou você esqueceu algum dado, ou na hora de você fazer o ajuste de arredondamento, você cometeu um equívoco em algum lugar. Tá bom? Então tem que ter cuidado aí. Agora, detalhe, pessoal. Ao colocar os dados na tabela, você não tem como precisar aqui, ó. Você olhou os intervalos. Mas você não tem como dizer se a maioria das pessoas tá no primeiro intervalo de 4 a 8 salários mínimos, se a informação está mais perto do 4, está mais perto de 8. Tá? Porque ela pode se concentrar em um lado só. As informações de intervalo só diz para a gente o seguinte, ó, essa quantidade está aqui dentro. Quando você vai olhar no censo, aí o censo diz, ó, pessoas que ganham até um salário mínimo são tantas pessoas. Ganhar até um salário mínimo não significa que as pessoas vão ganhar essa quantidade. Tá? Pode ter uma divergênciazinha aí. Pode não ganhar nem um salário mínimo completo. Pode a maioria ganhar um salário mínimo. Eu não consigo entender. Deixa eu só fazer uma referência usando essa tabela aqui. À minha esquerda, eu estou colocando aquela tabela completa, onde a gente tem todos os salários. Está todo mundo aqui. À esquerda. E à direita, a construção das tabelas. Ó. Tá? Eu estou construindo a tabela aqui. Então, perceba. Ó. Entre 4 e 8. Se eu pegar aqui, ó, tem uma pessoa com 4, uma com 4,5, uma com 5, uma com 5,73, uma com 6,26, 6,66, 6,86, 7,39, 7,59, 7,44. Aí observe, ó, só duas pessoas estão perto aqui, ó, de 4 salários mínimos. E eu tenho, ó, uma, duas, três, por exemplo, perto de 8. Se eu for pegar as diferenças aí para saber se estão mais perto de 8 salários mínimos ou de 4, tá bom? Pegando um passo, ó, até o 6, tá aqui, ó, eu dividi na metade. Eu teria uma, duas, três, 4 pessoas mais perto de 4 salários mínimos e 6 pessoas perto de 8 salários mínimos. Então não tem como eu dizer qual é a proximidade. Quando eu classifico assim, é para eu pegar os valores que eu tenho, as informações que eu tenho e tentar dar uma ideia para quem está lendo. Ó, tem mais pessoas aqui nesse meio tempo. Beleza? Vamos voltar lá para a apostila. Então, com base nessas informações aí que a gente tem, de novo, quando você coloca intervalos, você tem que ter cuidado, porque você não consegue
dizer onde é que está mais perto. Você só transmite a informação dizendo, ó, existe essa quantidade que está aqui no meio. Se alguém quiser saber, mas eu quero saber a precisão, aí você mostra os dados completos. Quando você pega lá no intervalo, você precisa saber o seguinte, ó, veja que na minha tabela, os salários estão variando entre 4 e 24 salários mínimos, tá? Eu tenho o menor valor e o maior. Como é que eu vou criar esses intervalos, professor? Como é que eu vou dividir? Isso aí é simplesmente uma questão de leitura e informação. Na hora de fazer os intervalos, a gente analisa como é que eles vão estar distribuídos. Então, pego do menor para o maior. E como eu estou me referindo ao intervalo, pessoal, a descrição que tem lá, eu quero que vocês prestem atenção nesse segundo parênteses que tem aqui. Ó. Segundo parênteses. Segundo parágrafo. Tá bom? Lá nas tabelas, você vê que tem um número aqui que está ocupando essa posição A e existe um número que está ocupando a posição B. E tem tipo um T deitado aqui. Ó. Essa expressão aqui, ou esse modo de descrição, é feito nos livros de estatística, mas é a mesma coisa de representação do que a gente fez lá no primeiro estágio, ó, ao intervalo fechado à esquerda e aberto à direita. Ou seja, o A é um valor que eu consigo colocar na descrição e o B é um valor que eu chego próximo, mas não encosto nele. Tá bom? Então, ó, o intervalo semiaberto, ó, fechado para o menor e aberto para o maior, é descrito como sendo esse valor de T que está aí. E quando a gente vai olhar para todo o intervalo, você tem a ideia de amplitude. Amplitude é simplesmente a ideia. Você vai pegar o quê? O menor valor e o maior, olhar qual é a diferença entre eles, para ter ideia de como você vai poder dividir. Isso é amplitude. Na amplitude, você precisa ter cuidado, porque na hora que você for dividir o seu intervalo, para não pegar coisas de mais ou de menos. Como assim, professor? Veja que na tabela, vou voltar aqui um pouquinho. Na tabela, eu construí ó, com intervalos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 intervalos para me dar informação. Tá? Professor, mas eu não queria um intervalo com 5, eu queria com 3. Eu posso fazer? Pode. Não há problema. Eu queria fazer com 12. Posso fazer? Pode. A pergunta é, na hora que você faz o intervalo, é conveniente fazer só com 3? É conveniente fazer só com 5? E como é que eu vou saber em quantas partes eu posso dividir? Aí você vai analisar os extremos. Ó. De 4 para 24, tá bom? Dá quanto? Porque, na verdade, deixa eu ir para o quadro aqui para escrever para que vocês entendam. O menor valor, realmente, são 4 salários mínimos. Só que o maior valor está aqui, ó, 23,30. Não é o 24. Professor, o senhor botou 24 aqui. Não era para botar 24. Era para botar 23,30. Não, o que foi que eu fiz, para ter uma ideia? De 4 para o valor 23,30, ia ficar um número meio quebrado. O que é que ele fez? 23,30 estaria menor, seria um valor menor do que quanto? 24. Então, posso pegar ele? Claro que pode. Agora eu estou analisando um intervalo que começa no 4 e chega próximo de quanto? Ao 24. Ou seja, começa em 4 salário mínimo, termina em 24. Para que eu entenda a amplitude, simplesmente o que eu vou fazer é pegar o maior valor e subtrair do menor. Ou seja, aqui eu tenho uma amplitude de 20. Professor, e se eu tivesse colocado o 23? Beleza, se você colocar o 23, 23 menos 4, você teria uma amplitude de quanto? 19. Mas, professor, por que eu não posso usar a amplitude de 23? Porque na hora que você fosse colocar aqui o maior valor, que ele podia chegar, seria maior do que 23. Vocês concordam comigo? Que é 23,30? Então, por isso eu peguei um valor um pouco maior. E qual é a vantagem de pegar um valor um pouquinho maior também? Observe, ó, na maior amplitude aqui de 20, eu consigo dividir o 20 por vários valores. Por 2, por 4, por 5, por 10. E aí, vamos lá. Se eu dividir 20 por 2, significa que eu vou pegando intervalos
Ó, 20 dividido por 2 vai me dar 10. Então, meus intervalos seriam de 10 e 10, ou seja, eu poderia pegar do 4 até o 14, e do 14 até o 24. Só que aí ia ficar muito unido, muito junto. Ah, professor, o 2 não é muito legal, não. Vou pegar, então, com 4. Então, 20 dividido por 4 dá 5. Então, a amplitude de cada intervalo desse que você vai pegando aqui é de 5 em 5, ou seja, vai do 4 ao 9, do 9 ao 14, do 14 ao 19 e do 19 ao 24. Ó, professor, aqui eu peguei 4 intervalos. Tá vendo? Quando eu dividi aqui por 4, fiz 4 intervalos. Só que eles estão espaçados de quanto? De 5 em 5. E aqui eu peguei 5 intervalos, ou seja, para essa tabela aqui, eu fiz 20 dividido por 5 intervalos que eu quero construir. O espaço entre eles é de quanto? De 4 em 4. Tá certo? Por isso fica do 4 ao 8, do 8 ao 12, 12, 16, 16 a 20, 20, 24. Então, são 5 intervalos. Bom, essa divisão aqui é pelo número de intervalos que eu quero para colocar. Então, dependendo do valor de amplitude, você pode escolher ele de forma adequada para poder dividir por um número adequado. Ah, professor, e se for 19? O 19 é um número primo. Para divisões exatas, seria só o número 1 ou ele mesmo. Então, você teria todo mundo na descrição, ou só um intervalo, que é o que você já tem nessa tabela completa. De 4 a 24, quantos tem? 36. Então, isso não ia me ajudar em nada. Então, cuidado na hora de fazer as análises. Por meio de quem? De amplitude. Vamos voltar para a apostila. Dessa forma, quando você analisa, cuidado nela. Tá bom? E aí você tem os níveis de medida que você pode fazer quando está analisando alguma coisa. E ela se divide da seguinte maneira: ó, nominal, ordinal, intervalar e razão. Como assim, professor? Medida. Porque eu posso colocar um nível nominal de mensuração, ou seja, eu vou dar um nome para medir alguma coisa, que são apenas o quê? Qualitativos. Dados nesse nível são categorizados usando-se nomes, rótulos ou qualidades. Tá? Não é possível realizar cálculo matemático nesse nível. Um exemplo disso, enquanto você pergunta, ó, você está satisfeito com o meu serviço? Nem um pouquinho, mais ou menos, até que estou. Não, está bem demais. Pronto. Isso você consegue medir o grau de satisfação da pessoa, mas você está usando o quê? Apenas não. Você não consegue fazer uma conta matemática aí. É, vou somar não, mais o mais ou menos, e aqui vai dar zerado. Então, mais ou menos, os meus clientes nem acha bom nem acha ruim. Não tem como medir isso. Aí você tem nível ordinal de mensuração. Ordinal, ou seja, vai te atribuir uma ordem. São qualitativos ou quantitativos. Dados nesse nível podem ser postos em ordens ou classificação, mas a diferença entre a entrada de dados não ter sentido matemático, certo? Você não vai fazer uma conta, mas vai colocar o quê? Uma ordem neles. Por exemplo, de novo, a ideia de que primeiro, segundo, eu vou medir. Rapaz, qual é o seu QI? Tanto. Você está medindo o QI, mas não está dando um sentido matemático. Como é que você vai fazer a conta lá? Tá? Não tem como fazer uma conta, é atribuir uma ordem no seu descrito. Você tem dois níveis, no sentido de quê? Quantitativo, que são quantidades, que é o de medida de intervalo, tá bom? Pode-se ordenar e é possível calcular diferenças que têm um sentido matemático entre a entrada de dados. No nível intervalar, um registro zero simplesmente representa uma posição em escala. A entrada não é um zero natural. Como assim, professor? Eu não entendi essa parte, não. Mensuração intervalar significa você vai medir as coisas a partir de um intervalo. E ela, nem sempre o zero de onde você começa a contar, é literalmente o zero. Se eu perguntar a vocês qual é a menor temperatura já registrada em Patos desde que começaram a registrar, eu garanto a vocês que não foi o zero.
Tá? Em Patos, tecnicamente, nunca chegou ao 0 grau. Então, você tem um zero de contagem, que pode começar, não sei, a 20 graus. Então, o sentido de contagem que você consegue de medir a temperatura é a partir de quantos? 20 graus. Esse é o zero. Tá? É de onde você começa a leitura. Mesmo assim, seus dados estão dentro do intervalo. E o outro é o nível de mensuração de razão. Ou seja, você vai calcular uma razão, a gente sabe o que é razão. É a mesma coisa de proporção, mesmo, a partir de uma divisão. E na razão, literalmente, pode existir um zero. Como assim? Você coloca um monte de pessoas, de ganho de pessoas, de premiações. Pode ter alguém que nunca ganhou nada. Né? Então, quando você vai medir, qual é a relação do que fulano ganhou com relação a ciclano? É nada. Fulano nunca ganhou nada, então não tem. Então, quando você mede razão, o zero é o zero, tá bom? Quando você quer pegar a razão, por exemplo, o dobro, o triplo, o quádruplo, certo? Quanto você ganha o mesmo salário, você está numa empresa, ganha o mesmo salário que o seu colega. Aí quer saber, ó, qual é a razão aí? Quem ganha mais? Ninguém, tá bom? Não tem. Então seria o zero. Beleza? Então, ó, você tem, quando você pega, para exemplos de cada um, escala nominal, o sexo do indivíduo. Para cada categoria, associamos um número diferente. Ó. Letra ou número. Você pode classificar masculino com M, feminino com F, ou pode colocar ó, masculino 1 e feminino 2. Essa escala nominal de masculino e feminino para descricionário, veja, não há uma ordem aí, não há uma classificação. Quem eu devo colocar primeiro sempre? Ah, é o feminino? Ah, é o masculino? Não existe uma ordem aí. Tá? E hoje a gente, claro que tem outras classificações no sentido de que sexualidade, tá bom? Então você não pode realizar operações aritméticas com essas medidas aí, tá? Vou fazer uma média entre o homem e a mulher, não existe essa conta. Tá? Eu vou somar um homem com uma mulher, não existe contas a serem realizadas aí. Ou seja, por isso ele é uma escala ordinal, tá? Nominal, perdoe. A escala ordinal é aquela que atribui uma ordem na hora que você está construindo. Ah, esses vão aqui, esses dados vão aqui, esses dados vão aqui. Com relação ao quê? A quanto a pessoa recebe. Renda baixa, média ou alta. Eu posso colocar os números e aí sim no descrito começo pegando ou das classes mais baixas ou da classe mais alta. Depende só de como eu estou descrevendo. Ou seja, a minha escala descrita aí, ela possui uma ordem do menor para o maior ou do maior para o menor. Quando você pega no intervalo, como eu disse para vocês, a ideia de temperatura. Não necessariamente você tem a temperatura de quanto? De 0 grau. Quando eu perguntei a vocês, empates. Tá bom? Então, nem sempre o 0 é o 0. Aí, tanto é que tem a ideia que eu peguei do livro americano, aí está em Fahrenheit. Fahrenheit no Brasil, quando você vai converter, aqui você começaria de quê? 0 graus Fahrenheit equivale a menos 32 graus. Menos 32 não, tá? Perdoe. Você tem uma continha lá para você realizar. Então, a transformação de graus Fahrenheit para Celsius está nessa tabela aí. Ou seja, nem sempre o 0 é o 0. E na de razão, de novo, é só uma proporção. Se você tem uma pessoa, eu vou escolher a escala. Centímetros. Então, centímetro tem o 0. E eu vou contando de 1 em 1. 1 centímetro, 2, 3 centímetros, 4, 5. Ah, centímetro não é bom não, vou começar de milímetro. Beleza, o milímetro tem um 0 e eu começo. Quando você pegar, ó, fulano tem 1,90 m, tá? E a filha dele tem 95 centímetros. Ou seja, o pai tem o dobro da altura da filha. Isso é uma razão. O dobro da altura, eu ganho o dobro que você, certo? Eu botei metade do combustível no meu carro economiza menos do que o seu, então eu estou pegando ideias de razão para isso aí. Ideia simples, que eu colocaria uma razão de altura para saber a equivalência, tá bom? Converter o quê? Centímetros e metros. Quando eu pego numa tabela, vamos lá, numa tabela, e de novo, esses dados que estão aí, pessoal, que são apresentados, tá bom? Eu peguei do livro e que ele pegou dados americanos. Então,
Exemplo de escala nominal. Quando você vai assistir TV, a classificação do programa é o quê? Comédia, documentário, drama, culinária, reality show, novela, esporte, entrevista, por exemplo. Nelas, você está dando só o quê? Nome. Você não está dando classificação, se pode ou se não pode, faixa etária. Você não está dizendo nada. A única coisa que você diz é só o quê? Só um nome, atribui. Depois você tem uma escala ordinal, ou seja, aí você já atribui uma ordem. Que ordem é? Qual é o tipo de classificação para que a pessoa assista? Aí você tem o quê? Classificação livre, acompanhado dos pais a partir de 13 anos, de 15, de 17, tá bom? Restrito. Então, quando você pega, aí você está dando uma ordem do mais leve para o mais pesado. Então, você atribui nomes livre, recomendado para todos os públicos, tá? Não recomendado para menor. Então, você está dando um contexto. Ou você pode atribuir o quê? Uma quantidade, que muitas vezes aparece o quê? Um número no canto da tela. 13, 14, 17. E aí você olha de, isso ali está me dizendo que esse programa é a partir de tal idade. Outro, por exemplo, é a escala intervalada de temperaturas, como eu disse. Ó. Eu posso pegar no ano todinho e analisar as temperaturas. Ó. Peguei todo mês, a maior temperatura todo mês. Qual foi a variação de temperatura no final do ano? Aí você pega, ó, deixa eu olhar, medir todas as temperaturas. A média das maiores temperaturas variou de tanto a tanto. Do mesmo jeito, a média das menores temperaturas. Você tem um dado quê? Quantitativo. Ele te classifica dentro de um intervalo. As temperaturas variam daqui para cá. E tem, por fim, a ideia de quê? Escala de razão. Qual é a razão? Por exemplo, no mês tal, que pegou aí, chove quanto proporcional ao outro? Aí você tem todo o descritivo. No exemplo que está aí, ele pega ó, um mês de junho, choveu 7,58 tá, milímetros. No caso americano, eles usam a ideia de polegadas. E no mês de março, choveu 3,77. O que isso significa? Que no mês de junho choveu aproximadamente o dobro do que choveu no mês de março. Ah, professor, mas o que é que eu, como estudante de biologia, no que é que isso vai me ajudar? Vamos lá pegar. Se eu sei que no mês de junho chove mais do que no mês de março, eu vou proteger a ideia do meu ecossistema. Se você tiver uma estufa, por exemplo, está fazendo análise. Então, minhas flores não podem ficar muito molhadas. Então, eu construo a estufa e durante o mês eu tenho que procurar um modo de quê? Injetar calor lá dentro. Então, no mês de junho, por questão da chuva, você vai consumir mais energia elétrica. Ah, professor, mas eu não tenho isso. Eu montei uma lojinha, eu tenho uma lojinha. Beleza, tem uma lojinha de venda? Como no mês de junho chove o dobro do mês de março, o que é que você faz? Você compra seu estoque para começar no mês de quê? De abril, que é onde o mês onde as pessoas começam a procurar o quê? Guarda-chuva. Porque sabe que no outro mês vai chover o dobro e ela precisa se proteger a mais. Ah, professor, mas não tem isso, eu tenho um sítiozinho. Beleza, se você sabe que chove mais no mês de junho do que no mês de março, duas situações. Em que mês você compra semente? Professor, não vou comprar no mês de junho porque vai chover mais. Eu vou comprar onde? No mês de março, chove menos. Só que aí é onde entra o problema. Para chover menos, talvez o mês de março seja o mês adequado para o quê? Para o plantio, para a planta fixar-se na terra melhor. E aí, no mês de junho, quando ela já tiver com certo volume e altura, ela está bem fixada, ela aguenta a potência da chuva, que é em dobro. Ela não é derrubada, não é arrastada, não é danificada. Então, essas ideias de escala ajudam a gente a compreender um contexto geral. Vamos voltar para mim? Dessa forma, quando vocês forem fazer os estudos, só prestar atenção. Você não precisa decorar tudo isso, não. Precisam só compreender quando é que vocês vão usar cada uma dessas informações, tá? Qual é a escala que eu vou construir? Eu não preciso entender, é uma escala, amplitude. Não, eu preciso entender, ó. Eu tenho essa quantidade de valores, eu posso escrever assim que fica melhor. Em vez de eu ter uma tabela com 5.000 informações, você constrói uma nova tabela que tem 5, 6, para as pessoas entenderem. Beleza? Então, ó, dá uma estudada, dá uma olhadinha em vídeos de YouTube, dá uma olhada em livros, tá bom? Se não estudar, não vai memorizar.
beleza? Então, aquele detalhe, se eu não tenho mais nada o que falar, meu nome é Fui!